Eu nunca imaginei que o momento em que finalmente comprei minha primeira casa terminaria com a minha mãe chorando no telefone e com o meu pai dizendo que eu tinha me esquecido das minhas raízes. Quer dizer, como uma coisa que deveria ser um grande marco da vida vira uma guerra fria dentro da própria família. E a pior parte é que às vezes, tarde da noite, quando a casa fica completamente em silêncio, eu ainda me faço a mesma pergunta. Será que eu só estabeleci um limite saudável? Ou acabei partindo o coração dos meus pais? Há 3 anos eu comprei minha primeira casa. Até hoje, só de dizer isso em voz alta, eu ainda sinto uma mistura estranha de orgulho e incredulidade. Crescendo, ter uma casa própria sempre pareceu uma daquelas conquistas da vida adulta que pertenciam a outras pessoas. Pessoas que tinham a vida sob controle. Pessoas que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eu não era uma dessas pessoas. Eu cresci numa família de classe média bem comum no interior de São Paulo. Meus pais sempre trabalharam muito. Meu pai passava o dia inteiro fora, pegando o serviço cedo e voltando tarde. E minha mãe fazia de tudo para a casa funcionar como um relógio. Eles nunca foram ricos, nem de perto, mas nunca deixaram faltar o que eu precisava. Só que nada caiu no meu colo. Quando me mudei para Campinas para fazer faculdade, comecei a trabalhar quase no mesmo momento. Estágio, freelance, bico, trabalho de fim de semana, qualquer coisa que ajudasse a pagar as contas e diminuir a dívida que eu tinha acumulado estudando. Morei em apartamentos minúsculos, com parede fina e encanamento suspeito. Teve um lugar onde o chuveiro elétrico fazia um barulho tão estranho quando ligava que parecia um robô morrendo no banheiro. Mesmo assim, eu continuei guardando dinheiro, ano após ano, pagamento após pagamento, montando aos poucos uma realidade que no começo parecia impossível. Então, quando finalmente assinei os papéis da minha casa, tudo pareceu surreal. Eu lembro exatamente daquele momento. A corretora empurrou o último documento pela mesa, sorrindo, como alguém que já tinha visto aquela cena centenas de vezes. Parabéns, ela disse. Minha mão tremia um pouco quando eu assinei meu nome. Quando entrei na casa pela primeira vez como dono, o lugar tinha um cheiro leve de tinta nova misturado com madeira antiga. O piso fazia pequenos estalos sob os meus pés e a luz do sol entrava com força pelas janelas da sala. Não era uma mansão, nem de longe, mas era minha. Eu fiquei parado no meio da sala vazia por um bom tempo, só ouvindo silêncio. Aquele tipo de silêncio que só existe num lugar onde ninguém ainda viveu a sua história. Naquele mesmo dia, eu liguei para os meus pais. Minha mãe atendeu quase na mesma hora. Você comprou mesmo? Ela perguntou, já com a voz animada. Comprei, eu respondi. Ela chegou a dar um gritinho. Fazia anos que eu não ouvia minha mãe soar tão feliz. Alguns segundos depois, meu pai pegou o telefone e disse algo que eu nunca esqueci. Isso é uma grande conquista, ele me disse. Nem todo mundo consegue. E, sinceramente, ouvir aquilo dele significou tudo para mim. Naquele momento, eu achei que aquilo marcaria o começo de um novo capítulo na nossa relação. O tipo de momento em que seus pais param de te enxergar como criança e começam a te ver como adulto. Por um tempo, foi exatamente assim que pareceu. Meus pais moram em outra cidade, a umas 3 horas de distância. Então, quando vieram visitar a casa pela primeira vez, aquilo pareceu especial. No dia em que chegaram, minha mãe passou por cada cômodo como se estivesse visitando um museu. Nossa, olha isso, ela dizia sem parar. Olha essa cozinha. Meu pai foi conferir o quintal, a calha
o botão da garagem, basicamente cada detalhe estrutural, como se estivesse avaliando em silêncio todas as minhas escolhas de vida. Mas no fim ele assentiu com a cabeça. Boa casa, ele disse. Naquela noite, jantamos juntos. Eu cozinhei para eles e minha mãe ficou comentando o tempo todo como tudo parecia adulto. Os móveis, a decoração, até a forma como eu tinha organizado a despensa. Eles ficaram o fim de semana inteiro. Sinceramente, foi bom. Parecia que eu estava mostrando para eles a vida que eu tinha construído. Mas então, alguma coisa começou a mudar. No começo foi sutil. Alguns meses depois, minha mãe ligou de novo. Estamos pensando em ir aí neste fim de semana, ela disse. Claro que eu falei que sim. Por que eu não falaria? Eles vieram, ficaram 2 noites e foram embora no domingo à tarde. Sem problema. Aí aconteceu de novo algumas semanas depois. Mais um fim de semana. Depois outro e outro. No começo, eu dizia para mim mesmo que aquilo era normal. Talvez eles só estivessem felizes com a minha casa. Talvez estivessem orgulhosos. Mas aos poucos, as visitas começaram a ficar mais longas. Em vez de irem embora no domingo à tarde, passaram a ir na segunda de manhã, depois na segunda à tarde, depois na terça. Minha mãe começou a trazer mais coisas com ela cada vez que vinha. Roupas extras, compras de mercado. Uma vez ela trouxe até a caneca favorita dela de casa. E teve alguma coisa nesse momento que ficou presa na minha cabeça como uma farpa, porque ninguém leva a própria caneca para outro lugar, a menos que esteja planejando ficar. Mesmo assim, eu continuei dizendo a mim mesmo que estava exagerando. Afinal, eles eram meus pais. Então veio a mudança que realmente começou a me incomodar. A maneira como eles anunciavam as visitas parou de soar como pergunta. E em vez de perguntar se podiam vir, minha mãe começou a dizer coisas como: vamos passar aí neste fim de semana. Ou então, vamos ficar na sua casa semana que vem. Como se já estivesse tudo decidido. E, tecnicamente, eu acho que eu poderia ter dito alguma coisa antes. Mas acontece o seguinte: eu trabalho de casa. O meu trabalho exige horas longas de concentração. Reuniões, prazos, escrita, chamadas de vídeo, entrega, revisão. Quando eu estou trabalhando, eu preciso de silêncio. Eu preciso de rotina. Ter gente em casa o dia inteiro muda tudo isso, mesmo quando essa gente é a sua própria família. Minha mãe gosta de conversar muito. E meu pai vê televisão com o volume alto. Então imagina tentar se concentrar numa reunião de trabalho, ouvindo o programa de culinária, comentário aleatório e conversa de fundo, a poucos metros de distância. No começo, eu tentei me adaptar. Fechei a porta do escritório. Usei fone de ouvido. Mudei meus horários. Mas quanto mais tempo eles ficavam, mais difícil tudo se tornava. Até que, na semana passada, tudo finalmente transbordou. Minha mãe me ligou numa terça-feira à tarde. O tom dela parecia leve, casual, como se estivesse falando de compra de supermercado para o fim de semana. Estamos pensando em ir aí para mudar um pouco de ambiente, ela disse. Tá bom, eu respondi com cautela. E talvez ficar umas 2 semanas. 2 semanas. Eu me lembro de ficar olhando para a parede na frente da minha mesa enquanto ela falava aquilo. 2 semanas. Meu cérebro começou a fazer a conta na hora. 14 dias. 14 dias de barulho. 14 dias mudando minha rotina. 14 dias me sentindo um visitante dentro da minha própria casa. Meu peito apertou e, pela primeira vez desde que comprei a casa, alguma coisa dentro de mim estourou. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, depois que minha mãe disse que eles estavam pensando em ficar por 2 semanas. 2 semanas. O número ficou ecoando na minha cabeça, como se alguém tivesse derrubado alguma coisa pesada numa sala vazia.
14 dias. 14 manhãs acordando e ouvindo vozes na cozinha antes mesmo de eu tomar meu café. 14 dias reorganizando minha agenda em torno da presença de outra pessoa dentro do único lugar que era, supostamente, totalmente meu. E a parte mais estranha foi a naturalidade com que ela falou aquilo, como se fosse a coisa mais comum do mundo. Não foi, será que tudo bem? Não foi, você vai estar livre? Foi só, estamos pensando em ficar 2 semanas. Eu me inclinei na cadeira e esfreguei a testa. Mãe, eu disse devagar, tentando manter a voz calma. 2 semanas é muito tempo. Ouvi uma pausa do outro lado da linha. Eu praticamente conseguia ouvir a confusão se formando na cabeça dela. Como assim? Ela perguntou. Eu engoli em seco. Aqui também é meu espaço de trabalho, eu disse. Eu trabalho de casa. Ter gente aqui por tanto tempo atrapalha a minha concentração. Outra pausa. E então, o tom da conversa mudou. É impressionante como o calor desaparece da voz de alguém em segundos. Bom, minha mãe disse, com a voz um pouco mais dura. A gente só queria passar um tempo com você. Eu sei, eu respondi rápido. E eu valorizo isso. Mas eu preciso que vocês me perguntem antes de planejar uma coisa dessas. O silêncio no telefone se estendeu por mais tempo dessa vez. Então, ela disse algo que fez meu estômago despencar. Então agora a gente precisa de permissão? As palavras bateram mais forte do que eu esperava. Não. Eu respondi com cuidado, escolhendo cada palavra como se estivesse andando num campo minado. Mas a casa é minha. Eu só queria que vocês perguntassem antes. Foi nessa hora que ela suspirou. Não um suspiro pequeno. Daqueles suspiros longos, teatrais, de pai e mãe decepcionados, que fazem você se sentir como se tivesse fracassado num teste que nem sabia que estava fazendo. Eu não acredito nisso. Ela disse baixinho. Meu peito apertou. Como assim? Você está soando tão... ingrato? Essa palavra caiu em cima de mim como um soco. Ingrato? Eu senti o calor subir pela nuca. Mãe, isso não é justo. Ah, não é? Ela respondeu, elevando um pouco a voz. Depois de tudo o que a gente fez por você enquanto você crescia, ali estava a carta da infância. Eu fechei os olhos por um instante e soltei o ar devagar. Aquela conversa não era mais sobre a visita. Agora era sobre algo mais fundo, mais emocional. Eu não estou dizendo que vocês não podem me visitar, eu falei. Eu só estou pedindo que conversem comigo antes de planejar ficar tanto tempo. Antes que ela respondesse, ouvi outra voz ao fundo. Meu pai. O que está acontecendo? Ele perguntou. Minha mãe deve ter colocado no viva voz, porque de repente a voz dele pareceu muito mais perto. Seu filho está dizendo que a gente precisa de permissão para visitar. Ela falou para ele. Meu estômago afundou de novo. Não foi isso que eu disse, mas depois que as palavras são torcidas daquele jeito, fica quase impossível desembaraçar tudo. Houve uma pausa curta. Então meu pai falou. Por que a gente precisaria de permissão para ver o nosso próprio filho? A voz dele não estava irritada, mas estava firme, daquele jeito que pais ficam quando já decidiram no que vão acreditar. Não foi isso que eu quis dizer. Eu falei rapidamente. Então, o que foi que você quis dizer? Ele perguntou. Eu tentei explicar de novo. Não é sobre visitar, eu disse. É sobre ficar por muito tempo sem perguntar antes. Mas quanto mais eu explicava, pior parecia soar. Minha mãe se intrometeu de novo. A gente achou que você ia ficar feliz em nos ter aí. E eu fico, eu respondi. Só não por 2 semanas sem aviso. Foi então que meu pai disse algo que até hoje ainda volta à minha cabeça. Família não precisa de permissão para visitar. Por um momento eu não soube o que responder. Porque, na teoria,
Isso soa bonito. Família deveria se sentir bem-vinda. Família deveria se sentir à vontade. Mas existe uma diferença entre se sentir bem-vindo e se sentir dono do espaço. E essa diferença, de repente, estava sentada bem no meio daquela conversa. Eu respirei fundo. Eu não estou dizendo que vocês não podem vir, eu repeti. Só estou dizendo que vocês não podem tratar a minha casa como se fosse um lugar de temporada. No segundo em que as palavras saíram da minha boca, eu soube que a conversa tinha cruzado uma linha. Silêncio. Então minha mãe falou de novo, mas dessa vez a voz dela estava baixa. Baixa demais. Entendi, ela disse. E de algum jeito, aquilo foi pior do que se ela tivesse gritado. Bom, ela continuou depois de um instante. Acho que agora a gente sabe o que você realmente sente. Meu peito apertou. Não é isso. Mas ela já tinha desligado. A ligação morreu. Eu fiquei sentado na minha mesa, olhando para o celular. O cômodo pareceu mais frio de repente. Por muito tempo eu não me mexi. Uma parte de mim pensou em ligar de volta na mesma hora. Talvez eu conseguisse acalmar as coisas. Talvez eu conseguisse explicar melhor. Mas outra parte de mim, a parte cansada, sabia que explicar não mudaria o que eles tinham ouvido. E o que eles ouviram foi simples. O filho deles tinha acabado de dizer que eles não podiam ficar quando quisessem. Os dias seguintes foram estranhos. Normalmente minha mãe me manda mensagem quase todo dia. A atualização aleatória da rotina. Receita que viu na internet. Foto de planta, de flor, de alguma coisa do quintal. Mas depois daquela ligação, nada. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, só silêncio. E o silêncio vindo de alguém que normalmente fala muito, consegue ser até mais alto do que barulho de verdade. No terceiro dia, eu já estava me perguntando se tinha ido longe demais. Fiquei revivendo a conversa na minha cabeça. Talvez eu tenha soado duro demais. Talvez eu devesse só ter dito sim. Talvez eu devesse ter deixado eles ficarem. Mas toda vez que eu imaginava 2 semanas completas com eles morando na minha casa de novo, aquele mesmo aperto voltava para o meu peito. Aquele era para ser o meu espaço, a minha casa. O lugar onde eu finalmente podia respirar. Na sexta-feira à noite, já tarde, meu celular finalmente vibrou. Era meu pai. Uma mensagem curta. Estamos muito decepcionados com você. Só isso. Sem explicação, sem conversa, só aquilo. Eu fiquei olhando para a tela por muito tempo. É estranho como uma frase dos seus pais pode te fazer sentir como se você tivesse 12 anos de novo. Como se tivesse feito alguma coisa terrivelmente errada. Eu deixei o celular sobre o balcão da cozinha e me apoiei ali. A casa estava completamente silenciosa. Sem televisão. Sem vozes. Sem passos. Só o silêncio. E pela primeira vez na semana inteira, eu percebi uma coisa. O silêncio parecia paz, mas também parecia um pouco solidão. E foi aí que a pergunta de verdade começou a entrar na minha cabeça. Será que eu tinha acabado de proteger meus limites? Ou será que eu tinha machucado a minha relação com os meus pais por causa de algo que talvez nem devesse ter virado um problema tão grande? Aquela mensagem do meu pai ficou na minha cabeça por dias. Estamos muito decepcionados com você. É uma frase tão simples. Só algumas palavras. Mas, de algum jeito, carregava o peso emocional de 1000 conversas que a gente nunca teve. Toda vez que eu andava pela casa naquele fim de semana, eu pensava nisso. Eu servia café na cozinha e imaginava minha mãe parada no balcão, perguntando se eu já tinha comido alguma coisa. Eu passava pela sala e conseguia imaginar meu pai sentado no sofá, assistindo ao jornal, num volume mais alto do que o necessário. Mas a casa
estava quieta. Quieta demais. E a pior parte era a culpa que vinha aparecendo sem aviso. Porque racionalmente eu sabia que o que eu tinha pedido não era absurdo. Eu não estava expulsando eles da minha vida. Eu não estava cortando relação. Eu só tinha pedido respeito pelo meu espaço. Mas a lógica nem sempre vence quando entra sentimento no meio. Principalmente quando esse sentimento está ligado à família. No domingo à tarde, eu estava sentado nos fundos de casa com o notebook no colo, tentando adiantar trabalho, quando percebi que fazia vários minutos que eu estava olhando para o quintal sem ler nada do que estava na tela. Minha cabeça estava repassando lembranças da infância. Almoços de domingo. Viagens de carro. O jeito como minha mãe colocava bilhetinhos na minha lancheira quando eu era criança. O jeito como meu pai aparecia em todas as apresentações da escola. Mesmo com cara de quem tinha saído correndo do trabalho, eles fizeram muito por mim e eu sabia disso, o que deixava tudo ainda mais pesado. Mas havia outra lembrança que continuava voltando também. Uma coisa que acho explicava mais sobre essa situação do que eu tinha percebido de início. Quando eu tinha 16 anos, consegui meu primeiro emprego de verdade num mercadinho de bairro. Nada glamouroso. Repor prateleira, empurrar carrinho, limpar sujeira, carregar caixa. Mas eu tinha orgulho daquele pagamento. A primeira coisa que comprei com o meu próprio dinheiro foi uma escrivaninha pequena, usada, para o meu quarto. Eu lembro de trazer a peça para casa e montar tudo sozinho, sentindo como se tivesse construído alguma coisa importante. Mais tarde naquela noite, meu pai entrou no meu quarto, olhou para a escrivaninha e disse algo que ficou comigo. Coisa que a gente conquista sozinho tem outro peso. Ele não estava errado. E era exatamente assim que aquela casa parecia. Diferente. Não só porque era minha, mas porque eu tinha trabalhado por ela. No fim da tarde de segunda-feira, meu celular tocou. Mãe. Eu fiquei olhando para a tela por um instante antes de atender. Alô? Houve uma pausa. Então ela falou: você realmente machucou a gente. Sem cumprimento. Sem conversa fiada. Direto ao ponto. Não era minha intenção. Eu disse baixinho. Mas machucou. Ela respondeu. A voz dela não estava irritada dessa vez. Soava ferida. E, de alguma forma, aquilo piorava tudo. A gente só queria passar um tempo com você. Ela continuou. Eu sei. Eu falei de novo. Mas não pareceu isso, ela disse. Pareceu que a gente estava atrapalhando. Eu me acostei na cadeira e soltei o ar devagar. Eu nunca disse isso. Não precisava dizer, ela respondeu. O silêncio se acomodou entre nós por alguns segundos. Então ela disse algo que realmente me atingiu. Quando você era pequeno, a nossa casa sempre esteve aberta para você. Senti um nó se formar no estômago. E agora a sua casa não está aberta para a gente. Aquilo não era verdade. Mas eu entendia porque para ela parecia verdade. Existe uma diferença entre ouvir. Você pode vir quando quiser. E ouvir. Você pode vir. Mas me pergunta antes. Para uma pessoa, isso soa como limite. Para outra, soa como rejeição. Eu não estou fechando a minha casa para vocês, eu disse com cuidado. Eu só estou pedindo equilíbrio. Ela não respondeu na hora. Depois perguntou em voz baixa. Você não gosta da nossa presença? Aquela pergunta me pegou de surpresa, porque a resposta honesta era complicada. Eu gosto de ver vocês, eu disse. Mas visitas longas dificultam o meu trabalho. Você sempre foi ocupado, ela respondeu. Eu sei. E antes a gente dava um jeito. Alguma coisa nessa frase me irritou mais do que eu esperava. Talvez porque ela sugerisse que meu trabalho não era importante o suficiente para mudar os planos. Ou talvez porque ignorasse o fato de que aquela, agora, era a minha casa. Mãe, eu disse com calma. Essa casa também é meu local de trabalho. Então talvez você devesse visitar mais a gente,
ela respondeu. Essa sugestão realmente me fez parar para pensar, porque ela tinha um ponto. Nos últimos anos, quase sempre eram eles que vinham até mim. Viajar era mais fácil para eles, já que estavam aposentados. Mas, ainda assim, talvez o equilíbrio tivesse perdido sem que eu percebesse. Nós conversamos por mais um tempo depois disso. A conversa não voltou a virar briga, mas também nunca chegou a ficar realmente leve. Quando desligamos, nada tinha sido resolvido de verdade. Alguns dias depois, meu pai ligou, o que já era incomum por si só. Meu pai nunca foi de falar muito no telefone. Sua mãe ficou bem chateada, ele disse, depois de um cumprimento rápido. Eu sei. Ela acha que você não quer a gente por perto. Isso não é verdade. Eu falei isso para ela. Ele respondeu. Então ele acrescentou algo que me fez sentar mais reto na cadeira. Mas eu também falei outra coisa. O quê? Que essa casa significa alguma coisa para você. Eu não disse nada. Ele continuou. Você trabalhou muito por ela. Houve uma pausa. E talvez a gente tenha ficado à vontade demais. Aquilo foi o mais perto de um pedido de desculpas que meu pai já fez na vida inteira. E de um jeito estranho, significou muito para mim. Mas então, ele acrescentou mais uma frase. Você também podia ter falado melhor. Eu ri. Sem força. Eu admiti. Provavelmente. Nós conversamos mais alguns minutos sobre coisas normais. Clima, reforma, manutenção da casa. Assunto pequeno. Antes de desligar, ele disse mais uma coisa. A gente ainda vai visitar. Eu sei. Mas vamos perguntar antes. E pela primeira vez em 2 semanas, a tensão no meu peito afrouxou. Agora a casa está silenciosa de novo. Às vezes meus pais vêm passar um fim de semana. Às vezes sou eu que vou até eles. O equilíbrio ainda não é perfeito, mas está melhor. E de vez em quando eu ainda penso naquele momento ao telefone em que tudo quase desmoronou. Eu ainda estou tentando processar tudo isso. Se você estivesse no meu lugar, o que teria feito? Me conta nos comentários. E se quiser acompanhar mais histórias como essa, se inscreve no canal.